No Quality by Maré Cedro de hoje, doutora Adilson Villapano, grande psicólogo, grande psicanalista, e hoje vai estar falando sobre um assunto, gente, que todas as mídias hoje estão aí. Olha, é assustador. A obesidade, segundo o índice aí de pesquisas, principalmente o Brasil, tem mais de 51% da população acima do peso. Então, a doutora Adilson vai hoje bater um papo com a gente e trazer algumas informações super importantes para nós e para vocês aí de casa. Doutora Adilson, é um prazer muito grande estar aqui contigo. E que história é essa? 51% da nossa população? Maria, é sempre um prazer estar aqui com você, esse papo agradável que a gente está sempre levando um pouco mais de conhecimento para esse teu público. Pois é, Mara, foi divulgado agora uns 20 dias atrás uma pesquisa bastante séria, inclusive envolve até a parte governamental e tudo mais, que mostra que mais de 51% da nossa população não é gordinho não é gordinho, com obesidade já preocupante, porque você tem um nível, né? Não vamos entrar muito em coisa técnica para não confundir muito a cabeça do pessoal. Falar uma coisa muito mais de senso comum. Mas é preocupante exatamente isso, porque é um tipo de uma bola que não se sabe aonde vai chegar, Mara. Mas, doutora Adilson, o senhor acha que, por exemplo, além da alimentação, além dos produtos aí que todo mundo diz, olha, trans é zero e na realidade existe uma pesquisa também que quando se diz que é zero, para se desconfiar muito que não existe trans zero, e principalmente, psicologicamente, o porquê que leva a esse cidadão, sabe, a criança desde pequena já com informações da mídia de maneira geral, não é verdade? É os biscoitos, é os bolos, são as massas. Psicologicamente, como que nos afeta isso? Então, temos vários fatores aí, é um assunto que a gente ficaria aqui muito tempo conversando. Você acabou de colocar uma coisa importante com relação à criança. Onde é que está o perigo? Mãe, você que tem uma criança que está um pouquinho acima do peso. Esta criança, Mara, ela começa a adquirir células de gordura a mais do que as pessoas normais. Então, quem teve uma infância, um corpo saudável, mais ou menos normal, sem obesidade, não tem assim tantas preocupações. Ok. Agora, a criança que é extremamente obesa, que está sempre acima do peso, ela já tem uma coisa contrária, que é uma célula de gorduras a mais do que as pessoas de um modo geral. Doutora Adilson, então o que essa mãe, o que esse pai deve fazer em relação às crianças? Pois é, Mara. Então, pai ou a mãe que está com um probleminha desse, vamos chamar um probleminha, tome muito cuidado. Porque a coisa já começa de uma certa maneira, num princípio não muito certo, que é a obesidade, que antigamente, Mara, a cultura nossa no passado qual era? A criança, para ser saudável, tinha que ser gordinha, lembre? Isso era uma coisa real. Era uma coisa fatal, mas era uma coisa real. As pessoas tinham essa leitura. Hoje não. Ai, que gordinho bonitinho. Ai, que nenenzinho. Tem saúde. Agora é o contrário. Toda criança obesa, tem alguma coisa errada. Está aí a estatística que mostra. Criança com 10 anos, com colesterol altíssimo, triglicérides altíssimo. Qual a consequência disso, Mara? É uma coisa aterradora, não vamos entrar nisso, porque é uma coisa muito complicada. E aquela história, depois que a coisa estragou, é difícil você consertar. Você começa algo errado lá atrás, mas vida saudável você não começa a praticar agora. É um hábito que você vai aos poucos, até que você agrega isso em você. Então é uma coisa bastante significativa. Vamos tomar cuidado principalmente, mãe, com esse biscoito que toda criança quer. Como é que eu faço? Não leva a criança no mercado, então vira quando você chega no corredorzinho dos doces, que ela já conhece, vira de lado. Para que você vai encher o teu armário com essas guloseimas? Por quê? Nós estamos falando de uma coisa que você comentou agora, que a gordura trans é um negócio que está acabando com o mundo. Está aí o povo americano que o diga. Mas por quê? Porque ela é uma indústria muito forte. A gente está trazendo esse modelo para o Brasil,
que ninguém fala nada, as pessoas, de certa maneira, a imprensa procura não divulgar muito, alarmar, porque tem uma gama de possibilidades, principalmente do lado financeiro. Uma indústria hoje já está preocupada com o lado financeiro. Tá, e essas crianças, então, elas começam a sofrer bullying, inclusive, desde pequenas. Com certeza. Bullying, e quando vão se tornando adolescentes, mais bullying ainda, e quando adultas, elas têm quais tipos de problemas que procuram aqui no seu consultório? Principalmente baixa autoestima. Eu trabalho um pouco com adolescente. O adolescente, quando chega com aquela imagem corporal meio distorcida, ele não se aceitando, porque a autoestima, pessoal, é a coisa mais importante que tem para nós, é a autoestima. O que é você gostar de você? As pessoas falam dessa palavrinha, Mara, mas ninguém entende muito bem o que quer dizer essa palavrinha. A palavra é autoestima, né? Ou baixa autoestima. Ok. Autoestima é você gostar de você mesmo num sentido geral, de se encarar no espelho e se achar legal, mesmo que alguma coisa não esteja muito bom, um narizinho torto, enfim, é você gostar de você, é você pensar coisas legais, é você querer ter uma vida saudável, é você achar que você agrada em qualquer lugar que você ande socialmente. Então, o primeiro ponto que acontece com a obesidade mexe com a baixa autoestima da pessoa. A autoestima vai lá para baixo, a pessoa desaba. Por conta disso, ela começa o quê? A se torturar, ela começa a cada vez comer mais. Bom, já que eu estou gordo, quer saber? Deixa para ela, vou engordar mesmo. Um adolescente com esse histórico, Mara, para a gente consertar, vamos brincando, consertar, fazer uma terapia adequada demora muito tempo. E muitas vezes a gente nem consegue levar a esse adolescente uma imagem saudável. Ok? Fora o que a gente tem um monte de problemas emocionais relativos a isso, que é a anorexia e a bulimia, que são coisas gravíssimas que a gente não precisa estar falando muito sobre isso, não. Mas, enfim, só para vocês entenderem a gravidade que envolve a questão de peso, envolve principalmente o que é a imagem corporal de uma pessoa. Você tem um modelinho hoje, estatisticamente, Mara, de altura de uma pessoa, peso, a gente tem tudo isso aí em qualquer revistinha hoje de boas maneiras, você encontra isso aí, isso é muito fácil você saber. Então, se você está se sentindo legal, está com um peso proporcional, leva a tua vida assim, procure cada vez enaltecer e cada vez cuidar mais dessa imagem. Agora, adolescente ou adulto que já começa com problema de falar, não, porque eu não estou muito legal, ou seja, às vezes a pessoa não está tão fora do peso assim, mas ela já começa com um histórico aqui, Mara, que o nosso maior inimigo é a nossa imagem, que a gente chama de imagem corporal. O que é isso? É eu me olhar no espelho e eu ver alguma coisa diferente. Parece loucura isso, mas não é não, gente. Pode ser uma imagem distorcida. É o que a gente chama de uma espécie de alucinação. Eu estou vendo algo que não é meu, que não é real. Que a nossa mente, ela faz umas coisas, ela prepara umas armadilhas dessa com a gente, que é difícil de você controlar. Então, se a pessoa ela já vem com um histórico desse, ela tem a baixa autoestima instalada, o segundo passo é ela começar, tudo para ela é ruim. O cabelo, principalmente da menina, da mulher, o cabelo não está tão bom assim, a sobrancelha, a roupa não é aquela roupa que ela gosta, enfim. O que está por debaixo disso, Mara? Às vezes, não é nem a questão da obesidade, é a questão da autoestima, que está muito para baixo. O homem, mesma coisa. O homem se coloca como? Ele quer, às vezes, se sobressair, sendo um valentão, ou ao contrário, ele se isola, não quer sair com ninguém, se sente mal, não se coloca, é um tal que a gente chama de tal tímido, ele fica na dele. Tudo isso tem a ver, sabe o quê? Com a imagem corporal. Tem a ver com aquela espinha que surge no adolescente. Por quê? A idade pior que nós temos, Mara, sem falar em algumas outras, é a adolescência. A adolescência, gente, você que está aí, jovem, é uma fase que vai passar. Uma coisa que a gente fala assim, espera, vai passar. Então, às vezes, quanto mais há um certo sofrimento, quanto mais o adolescente maneja, ele se movimenta nesse campo, nessas experiências todas, nessas maluquices do adolescente, é algo até saudável. Por quê? Porque se ele fica muito parado, ele acaba não se desenvolvendo. Então, é uma fase que passa, tudo de ruim acontece. Então, todo cuidado, mesmo com a criança, é com relação ao adolescente, em cima do tema que nós estamos colocando. A obesidade para isto, tanto no adolescente como na criança, Mara, é algo extremamente ruim. Então, isso é uma boa observação que o doutor Adilson está passando para você, mamãe, para você, papai, para você, adolescente, para você, criança, porque a gente está falando de uma maneira assim muito tranquila, muito objetiva, muito clara, que dá entendimento a todos. Mas também, doutor Adilson, eu digo sempre, eu acho que assim,
a gente tem que prestar muita atenção, porque ninguém quer ser modelo. A gente está falando de obesidade, nós estamos falando de muito acima do peso, porque às vezes você está com 1 quilinho, 2, 3 quilinhos, também não vai fazer disso, né? Um absurdo, porque 2, 3 quilos não fazem diferença. E nós aqui, todos nós, ótimo, quem lida com a profissão, com o corpo, com a aparência, maravilha, mas também não precisamos ficar, sabe, doutora Adilson, naquela coisa assim, olha, passou 2, 3 quilos, nossa, eu vou deixar de comer, vou deixar de me alimentar. Não, eu acho que a gente tem que saber se respeitar. É óbvio, se eu estou com 6 quilos a mais, 9, 10, aí já é outra coisa. Mas até 3 quilinhos, gente, sabe? Vamos levando uma vida normal, uma vida sadia, uma vida com qualidade. Porque senão a pessoa entra em pane também. Exatamente. Mara, estamos falando uma coisa importante, que você fala de 2, 3 quilinhos a mais. Nós estamos vivendo hoje, infelizmente, algo aterrador, que eu diria, socialmente. Nós estamos voltando no tempo, na época da Grécia Antiga, que o homem mostrava uma beleza, aquelas imagens tal, que é colocado em qualquer lugar. Muita literatura mostra essa forma de uma beleza falsa. Então nós estamos vivendo hoje. Hoje o mundo é do belo, mano. E quem que faz parte desse mundo? Quem é? É o jovem. Então se o jovem não obedecer esse padrão de beleza, de um corpinho sarado, como aquele garotão que vive na academia, aquela menina idem, ele está fora da sociedade. Ele está com 3 quilos a mais, você está acabando de falar, ele fica mal. Mas isso é totalmente errado, né, doutora? Errado. Ele entra nessa neura desse amigo que é um bombado que não sai de uma academia. Isso é uma outra história. Então veja como a gente tem hoje um grande desequilíbrio social em questão de obesidade. Aquele carinha que está arrumadão, aquela menina que está saradona, qual a menina que não olha, que não fica morrendo de inveja, qual o cara que não fica por baixo de ver um cara saradão? Aí o que acontece? Ele está 1 quilinho a mais. Ou o padrão de vida dele, se for o teu caso, você trabalha. Mas não tem, como é que você vai ter tempo de ficar malhando numa academia? Sabadão você vai ter outras coisas para fazer, enfim. Mara, você precisa ter tempo, você precisa ter grana. Ou às vezes nem tanto, mas se você não tiver a administração do teu tempo, como é que você vai se dispor a ficar 2 horas todo dia numa academia? Tem gente que vai, 6 horas da manhã está numa academia, 6 horas da manhã está no Parque de Ibirapuera. Quem pode, tudo bem. Agora a pessoa e a população, do modo geral, hoje a vida está difícil para todo mundo. Então você que tem uma vida sacrificada, está aí fazendo uma faculdade, um trabalho que você sai em um determinado horário, você tem que sair correndo para ir para uma faculdade. Como é que você vai ter tempo? Aí você come mal, obviamente, mas veja, Mara, é uma hora, é um momento que ele está vivendo. Então, se ele está hoje com 2 quilos a mais, se ele está hoje sedentário, é uma outra situação. Não vamos confundir uma coisa com outra, que a Mara acabou de falar. Não vamos confundir com obesidade. O tema aqui, nós estamos falando de obesidade. Não vamos misturar as coisas para ninguém ficar confuso aí. Então, se eu estou vivendo hoje uma realidade meio complicada, que eu não tenho tempo de me cuidar, de fazer uma atividade física, de ter uma alimentação saudável, me preocupar em comer uma alimentação feita em casa, sem ser embutido, enlatado, é um momento que eu estou vivendo, vai passar. Eu posso retomar amanhã? Posso. E recuperar meu tempo perdido, porque o nosso organismo, Mara, ele é muito inteligente, ele se recupera com muita facilidade. De certa maneira, em pouco tempo você retoma uma qualidade anterior, basta você se esforçar. Então tudo isso vai passar, jovem. Se você tiver com essa preocupação, pá, espere. Se atente à tua coisa importante que é hoje, que é o teu emprego, a tua faculdade, a tua formação. Amanhã mudou o histórico, tudo bem, agora eu estou com tempo, agora eu faço uma academia. Então, academia é uma coisa, Mara, que não está pronta para todo mundo. Agora, eu escuto meu amigo, às vezes um colega de trabalho que fala, só que ele tem tempo, eu não tenho. O que eu vou fazer? Eu vou ficar mal? Eu fico me penalizando e começo a comer. Aí que está o perigo, Mara. Gente, o que o doutor Adilson está falando é de suma importância. Eu acho que não só para você, criança, adolescente, para você adulto, para todos nós de maneira geral. Eu acho que assim, o equilíbrio é tudo. O equilíbrio, gente, equilíbrio. Não é 2, 3 quilos que vai fazer uma diferença a maior, a menor na nossa vida. Pelo contrário. E não adianta também você, jovem que está nos ouvindo, seja quem for, né? A criança, principalmente a menina, como o doutor Adilson falou, que às vezes vê aquela menina com aquele corpão, esse, aquilo, outro. Gente, olha, a beleza, antes de mais nada, nós estamos falando de obesidade, a nossa pauta hoje é sobre obesidade, mas eu quero alertar a todos vocês que a beleza, primeiro, está aqui dentro, aqui no nosso coração, na nossa alma, no nosso cérebro. Tudo isso começa da nossa infância, do nosso relacionamento com os nossos pais, com os nossos queridos da nossa casa, né? A maneira que nós nos envolvemos, que nós temos parcerias, amizades no colégio, nos clubes, porque não adianta ser
o príncipe encantado, a princesa, você está me entendendo, que vai virar abóbora à meia-noite. Que abriu a boca, as pessoas não aguentam perto, porque não tem nada a oferecer. Não passam absolutamente, são pessoas vazias, pessoas tristes, que a gente sabe que o futuro delas, se realmente não houver uma mudança, se não houver uma procura de auxílio de um psicólogo, de um psicoterapeuta, de um psiquiatra. Então, trabalhe isso, primeiro, a nossa beleza interna, para que a gente possa ter uma beleza externa. Me perdoe eu estar falando isso, doutora Adilson, mas é uma coisa que eu combato muito. É verdade, é verdade. E a gente falando de obesidade, não é verdade? A obesidade, nós temos pessoas lindas obesas, porém, quando a gente está falando de obesidade, a gente está falando em relação à saúde física, saúde emocional. Que a gente pode, vamos separar um pouquinho uma coisa da outra. Falamos da criança, do adolescente, que é uma fase difícil. Entramos numa fase adulta, trabalho, não tenho tempo de uma boa alimentação, não tenho academia, por aí vai. Agora, vamos chegar mais lá para frente, depois de uma certa idade, se você já veio com um histórico ruim de não se preocupar com esta questão física, emocional, psicológica, social, você já está num pontinho meio conflitante aí. Que daí para frente, depois de uma certa idade, a gente já vai entrar em umas coisas mais importantes. Seria o quê? Bom, agora eu tenho tempo de estar podendo me cuidar. Agora eu tenho tempo de frequentar uma academia, fazer relação de amizade, me preocupar, ler um pouquinho. Nós temos tanta literatura hoje que mostra como é que é viver saudável, não precisamos nem falar. Em todo lugar, qualquer banco você vai encontrar um monte de revistas que só fala sobre isso. Hoje é moda. Se você for ver, a mídia hoje só mostra essa beleza. Então, já que nós estamos na beleza, por que não em qualquer idade? A partir, então, de uma outra idade, vamos chamar de quem brinca de melhor idade, por que não a partir daí, você, então, que está meio sentadão, meio parado, por que não frequentar agora um clube? Por que não se preocupar com o teu peso? Não se preocupar sempre com o teu colesterol, aquela coisa toda, triglicérides, e por aí vai, Mara. Ou seja, por que não, num determinado momento, eu acabei de falar que o corpo se recompõe com muita facilidade. Às vezes as pessoas começam a vir esse histórico ruim, Mara, até um pouquinho, viveu sempre um pouquinho acima do peso. Eu sou obrigado a viver desse jeito? Não. É uma questão de eu querer me readaptar. Então eu tenho hoje, pessoal, muita possibilidade. Eu não tenho grana para ir numa academia. Vai num parque. A prefeitura hoje, ainda bem, socialmente ofereceu isso para qualquer população. Você vai em qualquer bairro longínquo, aí tem lá um parquinho, a prefeitura está com um monte de ferramentinha lá, um monte de maquininha para o cara que não paga nada, o cara pode usar. Lá ele encontra com um amigo, vai bater um papo, vamos conversar sobre alimentação, vamos falar de um passeio que às vezes eu não gasto nada, ou seja, ele pode trabalhar essa obesidade a vida inteira, basta ele querer. Uma coisa tem que ser clara, Mara, a obesidade é a porta aberta para tudo que é ruim. Quando uma pessoa não tem obesidade, Mara, tudo pode ser bom. Mas por exemplo, tem cara que fala assim, Mara, eu sou gordinho, eu sou gostoso, então, mas eu não tenho colesterol, não tenho nada. Tudo bem, por aí você está certo. Só que depois de uma certa idade, Mara, você vem carregando sobrepeso por longos e longos tempos, a tua perna começa a dar problema, que é sobrepeso que você tem na perna. Pensa nisso. Você tem um pouquinho de cintura a mais, isso a gente chama de síndrome metabólica, já é um grande indicativo de você vir amanhã ter problemas sérios de saúde. Isso é pesquisa, não sou eu que estou comentando, só que hoje, Mara, está se falando mais, a imprensa de um modo geral, os profissionais da área médica, até da psicologia, estão mostrando, estão dando mais ênfase a essa questão de vida saudável. Você pode ser um gordinho, às vezes totalmente gordo, porque você tem uma característica, vamos dizer assim, que nem todo mundo é igual, tem pessoas que têm uma característica de ter um corpo mais avantajado. Isso é dele, é da anatomia dele, é genético. É diferente quando você fala com uma pessoa. Como é que a gente fala que é preocupante, Mara, que é o dado mais importante? Como é que está a tua cintura? Este é um dado extremamente importante. Todo obeso, ele com certeza ele tem essa tal da que a gente chama de síndrome metabólica, que eu não vou entrar em detalhe, é uma coisa complicada, mas é uma deixa para qualquer médico, qualquer pessoa olhar e falar, isso, cara, se ele não tomar cuidado, ele vai ter problema grave. Às vezes uma pessoa pode ser magra, ela pode não ter barriga, ela tem um colesterol alto, triglicérides, que também é uma outra situação. Então são coisas, Mara, marcativas, são coisas que marcam uma pessoa. São grandes indicativos para você ter o quê? Que a Mara fala no programa, qualidade de vida. Para mim ter uma qualidade de vida, eu preciso ter o meu corpo, em primeiro lugar, saudável, que é toda a minha parte química organizada, colesterol baixo, triglicérides, essa coisa
toda, que é o que o mercado hoje me coloca em xeque. Eu sou obrigado a comer essas porcaria toda. Esse é um ponto. Segundo ponto é meu lado psicológico. Meu lado psicológico, eu estando bem ativado, eu estando com bastante motivação e estímulo, porque a motivação é algo que eu tenho que ter interno. Bem com a minha autoestima. Da pessoa. E o estímulo é aquilo que eu pego lá fora, é uma academia, é um colega, um ambiente social que me leva a ter uma prática. E o terceiro, quanto mais informação eu tenho com a questão de ter ou não saúde, é melhor para mim. Quanto mais me preocupar com aquilo que eu estou comendo, vai no supermercado, você está passeando no supermercado, pessoa que hoje em dia está de boa, adora fazer comprinha, pega cada embalaginha daquela, se você for ler com óculos, aquelas coisas estão escritas nas letrinhas pequenas, você não leva nada. Mas é brincadeira, você vai ler tanto produto com nome feio, se você soubesse aqueles nominhos feios que estão lá, o mal que vai te fazer, tem alguns autores em nutrição que mostram isso com muita clareza, Mara. Então é uma coisa que, quando entra na gente, depois de um certo tempo para tirar, não tem o que fazer. Por quê? Porque é muito complicado. O organismo começa a entrar por uns outros caminhos e não adianta a cabecinha boa. Se todo o resto não estiver bom, eu brinco, eu falo o seguinte, mano, saúde, pessoal, é aquela coisa que a gente só dá valor quando perde. Quando você está bem, você não dá valor. Aí você abusa, faz um monte de coisa errada, você come um monte de porcaria, você se preocupa muito. Para a gente fechar um pouquinho bem essa questão, é algo que a gente fala muito em psicanálise, é a questão da oralidade, mano. Oralidade é um dado muito importante quando você fala de obesidade. Por quê? Porque a pessoa que tem uma compulsão, que a gente chama de compulsão oral, o que é? O meu desejo todo está aqui, ó. Todo o meu desejo da minha vida está na minha boca, gente, isso é verdade. Sabe por quê? Porque o bebê, quando ele nasce, qual é o primeiro prazer que o bebê tem? É a boca, ele não tem outra coisa para fazer na vida. Ele não tem nenhum corpo para se movimentar, a única coisa que ele tem é a boquinha para pegar o seio da mãe. Então a coisa já começa, pessoal, lá quando você nasce, que é a tal da, que a gente chama de oralidade. Então se a pessoa tem, às vezes, um problema com a oralidade, não adianta, Mara, ela se preocupar em fazer um regime, ela viver em academia, ela consultar tudo quanto é nutricionista, fazer tudo que é possível, ela não consegue, às vezes, tirar aquele peso, porque ela tem uma questão muito forte psicológica. Agora eu vou puxar um pouquinho para a psicologia, que é a questão da oralidade. Então, com uma boa terapia, ela vai aprendendo a identificar o que é isto, como é que ela pode amenizar, às vezes com uma coisinha na boca, um chicletinho, sabe, fazer algum tipo de atividade para ela amenizar o que a gente chama de compulsão oral, porque diminuindo a compulsão oral, a questão do prazer da comida diminui. Se a gente for ver, o prazer da comida é tão pequeno, está aqui na papila gustativa, Mara, é um lugarzinho muito pequenininho. Na língua é que está todo o prazer da vida. Será que vale a pena me sacrificar cada um prazerzinho tão momentâneo, quando eu ponho um pedacinho de chocolate na minha boca? Nossa, que delícia! Vai embora, gente! Entendo, pare para pensar nisso. Mas isso é uma coisa mais complicada, Mara, nós estamos falando de compulsão oral, gente, é uma coisa mais séria, que não é um regimezinho que você não consegue fazer, que vai fazer você emagrecer. Então nós estamos falando de obesidade, e esse tipo de obesidade perigosa, obesidade até mórbida. Porque, Mara, o dado hoje de 51% não é gordinho não, gente, não estamos falando de pessoa gordinha, é um gordinho, só que tem que fazer o regime. Não. Nós estamos falando numa coisa alarmante, que é a pessoa que está com uma barriga realmente preocupante, que já está no caminho de uma síndrome metabólica, que já está, às vezes, com um pouco de ácido úrico, já está rompendo um diabetes, pressão alta e por aí vai, Mara. Olha, gente, não querendo desanimar, Mara, mas quando você entra num quadro todo destes, para você reverter, gente, é muito difícil, Mara. Precisa muita força de vontade. Olha, se às vezes resolver tirar uns quilinhos, você que está brigando com a balança sabe disso, é difícil. Você imagina quando você entra num histórico que você já não está bem fisicamente, com uma série de patologias, aí você vai ficar o quê? Tomando remedinho a vida inteira? Ou seja, para que você vai fazer isso? Estou falando principalmente para quem está numa situação hoje mais confortável. Estou gordinho, estou um pouco obeso, mas eu posso me cuidar. Antes da casa cair, eu brinco, depois que a casa caiu, gente, é complicado. O que você vai fazer, Mara? Então vamos chacoalhar esse pessoal para eles atentarem a isso. Eu ainda tenho, vamos brincando assim, eu ainda tenho como reverter esse meu quadro. Agora, se pintou um diabetes, você vai ser obrigado a conviver com isso, meu Deus do céu. É uma coisa terrível, mas você vai ter que obrigar. O que você vai fazer? Não tem como reverter. Por enquanto não se sabe. Cura para diabetes, pressão em 600. Então, um paciente essa semana,
está indo no cardiologista, ele está com o que a gente chama de pressão essencial. Ele não tem triglicérides, colesterol, a parte cardíaca está maravilhosa e a pressão está alta. O médico falou, olha, você vai ter que procurar um psicólogo, você tem que trabalhar teu emocional. Imagina você que é um descendente oriental, filho de japonês. Japonês, eles são extremamente rígidos, para trabalhar, para ele entender o que a gente está falando hoje, para baixar essa pressão essencial dele, mas está difícil, porque o psicológico, gente, mexe com tudo isso. Falei da oralidade. E por trás da oralidade, junto com a oralidade, vem outras coisas também, que é a baixa autoestima, que é a solidão, que está nos deixando hoje extremamente mal. As pessoas estão cada vez mais se fechando mais, o lado social das pessoas hoje está muito restrito. Então a pessoa, quando ela começa a ficar solitária, o que ela faz? Ela se enche de porcaria no armário dela, chega de madrugada, ela vai e pega um chocolate. Você faz isso? Então, por quê? Arranja alguma coisa, faça uma atividade. Mara, nós estamos numa cidade de São Paulo, que é uma das melhores do mundo. Tem tudo que a gente quer aqui, Mara. Regaça a manga e vamos batalhar para procurar, Mara. Gente, olha, eu tô rindo, mas é sério. Tô rindo porque assim, ele enfatiza de uma forma que dá vontade a gente começar agora, né? Pegar aqueles chocolatinhos que a gente tem escondidinho no armário, já colocá-los no lixo. A gente ri para não chorar, porque realmente é muito sério. A gente... às vezes a gente vai protelando, vai deixando, né? Não, eu falei até 3 quilos, daqui a pouco a gente está com 4, a gente está com 5, com 6, daqui a pouco está com 10 quilos a mais. Mas o principal de tudo isso, eu vejo com o doutor Adilson aqui, para você em casa, equilíbrio é tudo. Por mais que a gente esteja levando essa vida super corrida, super tensa, pressão no trabalho, pressão na escola, na faculdade, em relação ao grupo com que você convive, gente, a gente tem que saber o que é melhor para nós, o que é melhor, o que é saudável para cada um de nós. Nós temos uma coisinha que chama-se cérebro. Esse cérebro, a gente tem que usá-lo muito em prol a nós. Muito em prol a nós. O que é bom realmente para que eu possa ingerir, para que eu possa me alimentar, para que eu tenha um corpo saudável, uma mente sadia, para que eu tenha disposição, não é verdade? Esse tipo de pessoa que eu convivo é interessante que eu mantenha ou realmente só me leva para baixo? Enfim, são nossas escolhas que determinam se nós vamos ter uma boa qualidade de vida ou uma péssima qualidade de vida. Então, ir para casa, para você, minha amiga, para você, meu amigo, para você, criança, para você, adolescente, todos nós temos discernimento, nós temos cérebro, e assim, o que é bom para a minha vida, o que é bom para a minha saúde, saúde física, saúde mental, espiritual, porque daí vem a saúde financeira também, não é verdade? Se nós estamos bem saudavelmente em tudo, é óbvio que a nossa saúde financeira vai estar perfeita, porque entra em equilíbrio todas as saúdes. Então, isso é para que você possa repensar, para que você realmente possa, colocar a sua vida no seu eixo, naquele eixo do saber o que é ser saudável. E é a sua escolha, não esqueça disso. Nós vamos pedir as suas considerações finais. Rapidinho, Mara, vou fechar só essa questão. Com relação hoje, está sendo muito em moda, muito hoje, cirurgia bariátrica. Não, eu estou gordo, eu vou fazer uma cirurgia, mas eu vou ficar legal. Não é assim. Cirurgia bariátrica é uma coisa extremamente complicada. Hoje, ainda bem que o Conselho Regional de Medicina pede o aval de uma terapia, de um psicoterapeuta, para aquela pessoa se submeter à cirurgia. Por quê? Porque estava acontecendo muito problema, intercorrência com cirurgia, porque a pessoa tem que se preparar para emagrecer. Veja como é coisa complicada a obesidade, não é assim tão fácil, não. Isso tudo significa se ame, se respeite. Isso sim vai dar a você maior qualidade de vida. E você fique em casa com muita, mas muita qualidade de vida e se amando muito. Até mais.